Vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 1 e até ao verso número 5. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Este ensino de Jesus é extraordinário para que nós possamos entender o seu Evangelho de amor e de liberdade. O capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de João, ele relata-nos uma série de normas doutrinárias que, se nós cristãos as puséssemos em prática, naturalmente o mundo seria completamente diferente. Temos sido confrontados com situações que poderíamos considerar caricatas, não fossem elas a demonstração do radicalismo e da intolerância religiosa a partir de pessoas ditas cristãs e que pertencem elas também a igrejas ditas evangélicas, logicamente cristãs. Estes defensores de Deus passam-lhe um atestado de incompetência, pois quando tomam determinadas atitudes policiais, atitudes de rejeição do outro, atribuem a Deus pouco poder. E, de certa maneira, estão-lhe dizendo: Senhor, nós estamos fazendo isto porque tu não atuas. Por essa razão, meus queridos irmãos, nós buscamos neste texto da palavra uma base para justificar esta nossa reflexão. Qualquer um de nós fica triste quando o radicalismo provém de religiões adversas ao cristianismo. E oramos por os nossos irmãos, por cristãos considerados irmãos na fé, pelas suas igrejas perseguidas em outros países. E dizemos: Senhor, parece impossível, porque é que não deixam as tuas igrejas abertas, o teu povo pregar o teu Evangelho, e as derrubam, e as incendeiam, e matam os teus filhos? No entanto, no meio evangélico, em determinados lugares, está ressurgindo também, de certa forma, um tipo de inquisição de má memória, mostrando, através dessas atitudes terríveis, que ao invés de aprimorarmos o trato no convívio, estamos demonstrando o lado animalesco e grosseiro do homem, ultrapassando em muitos casos o próprio animal, pois este só ataca ou come quando tem fome ou quando se sente perseguido, e nós, homens considerados inteligentes, o fazemos premeditadamente para atingir determinados fins. Ora, o texto que nós lemos na palavra do Senhor é enfático quando diz: não julgueis. Todo tipo de julgamento é passível, logicamente, de repreensão da parte do Senhor. Eu não posso julgar.
E o irmão, a irmã vai dizer, mas nós temos de testemunhar. Testemunhar não é julgar. Até mesmo na caridade, o Senhor nos manda distribuir à nossa volta o necessário para que outros possam ter proventos que porventura não tenham, mas não devemos acusá-los. Porque é que não trabalha? Porque é que não faz isto? Porque é que não faz aquele outro? Devemos deixar isso ao Senhor. E quando o Senhor diz não julgueis, nós devemos tomar em consideração que o Senhor nos adverte de uma forma amorosa, porque Ele depois continua, para que não sejais julgados. Porque a medida do nosso julgamento ao outro vai ser aquela que o Senhor vai usar para conosco. Depois, não podemos também acusar este ou aquele outro por perfilhar esta linha de pensamento ou aquela religião, sabendo nós que à luz da doutrina do Senhor, de Jesus, está errada, é um facto, mas não devemos tomar essa atitude. E o Senhor também nos adverte disso. Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Ou seja, se eu acuso aquele por esta ou aquela negligência, por esta ou aquela falha, porque aquilo que está fazendo está errado, muitas vezes eu estou fazendo erros de outra forma e às vezes até muito maiores. A palavra do Senhor, o Novo Testamento, neste caso, ela é suficiente para nos levar num caminho de doutrina correta, mas no grande Evangelho de João, na revelação extraordinária que o Senhor transmitiu ao nosso irmão, profeta Jacob Lorber, ele esclarece muitos pontos da doutrina que estão pouco claros nas nossas Bíblias. O Senhor, a certa altura, estava rodeado, como tantas e tantas vezes, de servos dele, de pessoas que estavam interessadas na sua doutrina, atraídas pela sua palavra, mas a maioria pelos seus milagres. Alguém dirige-se ao Senhor Jesus e diz-lhe: jamais nos abandones, Senhor. Onde buscaríamos as noções espirituais de Ti e da Tua vontade omnipotente? De modo idêntico, os nossos descendentes também deverão tudo a Ti, caso se encontrem dentro da nossa compreensão e fé pura. Tu, Senhor, certamente cuidarás deles para não se afastarem da luz que ora nos ilumina. Estavam felizes porque estavam ouvindo da própria boca do Senhor, da boca de Deus, a doutrina em sua pureza absoluta. E queriam, e aqui isso está subjacente um pedido, para que o Senhor pudesse abençoar o futuro, permitisse que esta doutrina não fosse deturpada. Vamos ver a resposta que Jesus lhes dá. Em relação à doutrina, o Senhor diz: isto será entregue como foi até hoje, aos trabalhadores dos meus campos e vinhas, e tudo dependerá como aplicarão a minha vontade transmitida, justa ou erradamente. Evitai especialmente discussões e contendas quando eu tiver partido, pois tornar-se-iam geradoras do anticristo nesta terra. Ora, este conselho dado ao Senhor para evitar discussões, controvérsias religiosas que levaram àquilo que nós hoje enxergamos com os nossos olhos, a milhares de divisões entre cristãos, cada qual fechado em sua capelinha, chamemos assim. O Senhor não queria isso. Queria que realmente a sua doutrina fosse vivida de uma forma real,
e aí sim poderíamos aferir se ela provinha de Deus ou não. O Senhor continua e diz o seguinte: previno-vos, a fim de que sejam evitados. No entanto, assim fareis. O Senhor sabia disso. Quanto aos sucessores, eis uma questão duvidosa, porque a vontade deles terá de ser respeitada tanto quanto a vossa. Ora, o Senhor respeita de forma extraordinária o nosso livre-arbítrio. Eu posso pegar na palavra, posso lê-la, posso torcer o entendimento que tenho dela e posso transmitir a outros. No meio de milhares, centenas porventura aderirão às minhas ideias. No entanto, o Senhor advertia para o perigo que isso poderá acarretar. Em tudo, o nosso Pai respeita o nosso livre-arbítrio individual e, por reflexo, o coletivo. Neste caso, a liderança das igrejas. Diz o Senhor: a minha doutrina vos faculta a máxima liberdade e não pode ser divulgada pela espada e com algemas da escravidão tenebrosa. Basta olharmos à retaguarda e verificarmos o que nos conta a história e verificarmos que, infelizmente, esta doutrina, a partir do momento que a Igreja tomou um poderio muito grande no mundo, na nossa terra, ela começou a ser divulgada através da espada, através da obrigatoriedade, através do conflito e através de muitas e muitas perseguições, como hoje já estamos vislumbrando, conforme foi dito há pouco. Continua o Senhor e diz: pois o que proporciona a maior liberdade da vida, o homem terá de reconhecer e aceitar em plena liberdade também. Jesus veio trazer-nos liberdade e não opressão. E nós temos de entender que a doutrina de Cristo é uma doutrina de liberdade. E ainda continua o Senhor e diz: assim como vos dei tudo gratuitamente, tereis de passá-lo aos que o desejarem da mesma forma. Esta doutrina do Senhor, esta palavra que Ele nos veio transmitir, esta liberdade que Ele nos veio dar, este véu que foi rasgado para que nós tivéssemos acesso à eternidade e nos encontrássemos no futuro com Ele, pode ser experimentada aqui se nós a vivermos da forma que o Senhor a ensinou. Como vimos há pouco, o Senhor não admite coação pela aceitação da sua doutrina. Ele permite que outros possam seguir outras linhas de pensamento, outras religiões, e compete-nos a nós, através de um testemunho de poder, um testemunho de amor, dizer que aquilo que estão perfilhando, aquilo que estão seguindo, aquilo que estão proclamando, não está de acordo com a palavra. E muitas vezes o Senhor irá permitir que não só pela doutrina, pela explicação, mas também por alguns milagres, o Senhor possa fazer com que as criaturas entendam que a doutrina dele tem o selo que vem do alto, o selo que vem de Deus. O Senhor, nas explicações que deu a estes que estavam à sua roda e que nós nos apropriámos pela revelação que o Senhor transmitiu, ele continua e diz: nunca vos impus coação, mas sempre vos convidei em liberdade. Quem quiser, venha, ouça, veja e siga-me. E me seguistes de livre-arbítrio. Ele estava falando para aqueles que estavam com ele. Agi deste modo em meu nome, que caminhareis em boa trilha. Devemos perfilhar este ensino e vivê-lo. Proclamar o Senhor, proclamar o seu Evangelho, proclamar a liberdade que Ele nos traz pela sua aceitação e, ao mesmo tempo, dizer que tudo aquilo que fazemos não pode nunca, por nunca, ser feito por força, mas pelo Espírito, conforme diz a palavra. Não por força,
nem por violência, mas pelo meu Espírito. Porque é este Espírito Santo que atua hoje, como sempre, neste mundo, que convence o homem do pecado, da justiça. Então eu tenho de entender que estou dependente do Espírito para proclamar a palavra, porque o mesmo Senhor me diz, não se te dê cuidado daquilo que has de falar, porque na hora o Espírito Santo te revelará aquilo que terás de dizer. Então eu tenho de entender que é o Espírito Santo que vai preparar o coração para a recepção da palavra, do ensino, e não a porventura alguma eloquência que alguém possa ter. É o Espírito que, na hora apropriada, vai fazer com que as palavras provindas de Jesus e que são usadas pela nossa boca, elas possam penetrar no coração das criaturas. Depois temos outra coisa também que temos de ter cuidado. É pegar na doutrina e transformá-la em lei ou em pequeninas ou grandes leis. A doutrina de Cristo, ao invés do que muitos pensam e agem, não foi dada como lei. Foi dada como mandamento. E quando eu olho os mandamentos do Senhor, e buscando até no Velho Testamento o Decálogo, ou os chamados 10 mandamentos, eu verifico que em todos eles o Senhor diz aquilo que não se deve fazer, mas à frente de cada um não existe nenhum tipo de penalização. Isso aparece-nos depois, mais tarde, na lei de Moisés. Mas o Senhor dá conselhos, dá mandamentos, orienta. E as pessoas que naturalmente seguirem esses conselhos terão proveito elas próprias e aqueles que estão à sua roda vão também ter proveito. Pois todos os mandamentos não foram propriamente leis, diz o Senhor, senão conselhos dados pelo amor e sabedoria eternos. E o Senhor olha a lei de Moisés, olha o fariseísmo da altura e diz, destes conselhos, as criaturas fizeram leis rigorosas na suposição de me proporcionarem maior honra, cujo não cumprimento sancionavam com castigos temporais e eternos. Poderíamos enumerar uma série de disparates pelos quais nós já passamos, e alguns até, infelizmente, perfilhamos, para dizer que isto é o normal em muitos lugares. No entanto, o Senhor não quer que a sua doutrina seja pregada pelo medo. Aceite ou faça, porque não vá para o inferno. Muitas vezes nós ouvimos isso. Deixemos esse tipo de linguagem e proclamemos a doutrina do Senhor na base do amor pela criatura. E quando alguém está muito longe de Deus, saibamos que muitas vezes estamos a olhar e a ver uma alma doente, conforme diz o Senhor, uma alma que precisa de ser curada. A situação do judaísmo, diz o Senhor, e nós diríamos de ontem e de hoje, tão precária é efeito da legislação dos meus conselhos. Você dava conselhos, orientações e faziam-se leis. E então ele diz, o que está corretíssimo. Como pode uma lei combinar com o livre-arbítrio e o intelecto igualmente livre e ilimitado? A tendência do homem é desrespeitar as leis. E nós vemos isso por uma criança. A criança é colocada num lar, e vamos dizer que esse lar é um lar equilibrado, vai receber ensinos para poder prosseguir pela sua vida, correções aqui e além para que retome o caminho correto. No entanto, nós notamos que quando dizemos qualquer coisa a uma criança, parece que instintivamente ela faz o contrário. E nós vemos isso em Adão e Eva, quando falharam o objetivo que o Senhor propôs para eles. Ora, o Senhor diz que a sua palavra, pregada em forma de lei, não
tem nada a ver com livre-arbítrio. A pessoa é livre de aceitar ou rejeitar. E é um atentado, conforme se diz, ao intelecto, que também é livre e ilimitado. Continuando a refletir sobre os conselhos do Senhor, ele diz: quem, portanto, der leis categóricas em meu nome, dará às criaturas, em vez da minha bênção, o fardo pesado e o jugo duro da maldição, fazendo-as novamente escravas do pecado e do julgamento. Estas palavras não são minhas. Estas palavras foram proferidas por Jesus. Quem, portanto, der leis categóricas em meu nome, dará às criaturas, em vez da minha bênção, um fardo pesado e transmitir-lhes-á a maldição. As pessoas vão viver pelo medo. E há tanta gente dentro dos grupos religiosos que vive sistematicamente no medo. Não faz isto, não faz aquilo, toma esta atitude, toma outra atitude, por medo. Eu me recordo de há uns anos atrás receber um e-mail provindo de bem longe do nosso país, em que alguém pedia conselho sobre o dízimo, que era obrigatório em sua igreja. Pregava-se enfaticamente o dízimo. Cada cristão, cada membro, devia dar ou contribuir com 10% do seu rendimento. Claro que, se isso fosse proclamado sem obrigatoriedade, as pessoas que sentissem davam, quem não sentisse dava, quem não pudesse dava menos. Porventura alguém poderia dar mais. Mas não era pregado assim. Era pregado por coação. Se não der, Deus vai castigá-lo. E essa pessoa dizia que determinada coisa aconteceu na sua vida, ficou aterrorizada e perguntava se era porque não tinha dado o dízimo e que pensava vender o seu automóvel para pagar os dízimos atrasados. Claro que esclarecemos essa vida à luz da palavra do Senhor e dissemos, entre outras coisas, aquilo que eu vou dizer agora. O dízimo não faz parte do Novo Testamento. O dízimo é do Velho Testamento. O Senhor no Novo Testamento é mais exigente. Se alguém quiser olhar a exigência do Senhor, vá lá ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4, e verifica que o Senhor não quer dízimos. O Senhor quer tudo. O Senhor quer o seu coração. O Senhor quer o meu coração. No momento que Ele tiver o meu coração e o seu, pode ter a certeza que Ele tem tudo da minha vida. Tem dízimo, tem mais que dízimo, tem tudo. Ora, a coação na pregação da doutrina está completamente errada. E se alguém está em lugares em que isso é feito por norma, deve aferir à luz da palavra se está no lugar certo ou não. Isto dando a cada um, logicamente, a liberdade. Continua o Senhor e diz: por este motivo, o vosso cuidado, o nosso cuidado, na divulgação dos meus mandamentos deve ser dirigido em não acumular peso maior, mas libertá-los do antigo jugo. O jugo do mundo, o jugo do pecado, o jugo da miséria, trazendo as pessoas para a liberdade do esclarecimento, para a verdade. Para tomarem outro jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. O jugo de Jesus não é por obrigatoriedade, é voluntariamente que nós pegamos nele e nos ligamos ao Senhor. E ele é leve, meus queridos irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo leva o maior peso nesse jugo.
Subentendemos o jugo ligando duas pessoas, dois animais, porventura, como é normal. Mas ele leva o maior peso. Foi ele que pagou o preço. Foi ele que foi humilhado. Foi ele que morreu na cruz. Foi ele que verteu o seu sangue. Foi ele que permitiu que o véu se abrisse na altura da sua morte para que, de uma forma clara, pudesse mostrar que o caminho para a eternidade tinha sido aberto, porque ele mesmo, em si, é o caminho, é a verdade e a vida. E é este jugo que nós queremos que cada um tome e comece a experimentar esta companhia. E o Senhor ainda diz, e nós devemos reter estas palavras: uma lei obrigatória é contra a minha ordem divina. Citamos aquilo que dissemos há pouco. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. E agora, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao ponto da nossa reflexão em que vamos analisar o perigo da intolerância religiosa. Intolerância é sempre um julgamento que não devemos praticar. Eu, quando chego aqui e proíbo, eu estou-me a tornar juiz. Há pouco tempo soubemos que determinados cristãos, não estou aqui em causa a analisar se cristãos ou não cristãos, dizendo-se cristãos, não interessa isso, foram a determinados lugares de outras religiões africanas, que praticavam os seus ritos, e partiram os objetos de culto, as imagens, outras coisas que as criaturas usam para fazer os seus cultos, dizendo que aquilo era diabólico, que aquilo era satânico, e picharam na parede palavras dizendo: este lugar é de Jesus. Dizemos aquilo que dissemos no início: Deus não tem poder, portanto, eles arrogaram-se a esse poder e vão lá e fazem o trabalho por ele. Deus permite, mas eles não. Ora, meus queridos irmãos, isso é contrário à palavra. Isso é contrário às normas da convivência. Tem de haver liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, a não ser que a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, atente contra as criaturas e sejam feitas barbaridades. Aí sim, o próprio Estado tem sistemas para corrigir esses erros. E quando ponderava isto, lembrei-me logicamente da palavra que li no início desta reflexão, mas fui procurar ao grande Evangelho conselhos dados pelo Senhor. Ele diz: em virtude dos legisladores se arrogarem poderes elevados e exclusivos, estes religiosos tornam-se ativos, orgulhosos e dominadores. Quando se arrogam em poderes, têm poder e, portanto, vão exercer o seu poder. Além disto, acrescentam aos princípios puramente divinos os próprios, inclusive a sua vontade individual, diante da qual os crentes devem tremer mais do que perante Deus. E basta, meus queridos irmãos, nós olharmos determinados lugares cristãos com pinturas, algumas delas com muitos séculos de existência, e verificar o que ali está relatado, o que ali está pintado. Vemos figuras do inferno, vemos figuras de purgatórios, e tudo isso
de forma a aterrorizar as pessoas, a levá-las ao medo, porque de certa maneira isso traz vantagem para estes dominadores do povo. E o Senhor diz isso mesmo, diante da qual os crentes devem tremer mais do que perante Deus. Tal situação, diz o Senhor, cria superstição tenebrosa. E aqui está aquilo que nós queremos que os irmãos pensem. Ódio contra os fiéis de outras religiões, perseguição, assassínios e guerras exterminadoras. É transmitido ódio para que uns se guerreiem contra os outros por causa de ideias, por causa de doutrinas. Para tanto, os homens baseiam-se em incríveis absurdos e, no final, acreditam prestar serviço agradável a Deus, quando cometem os piores crimes aos semelhantes de seitas diferentes. Lembremos da Inquisição entre a Igreja de Roma, os milhares e milhares de criaturas assassinadas porque não partilhavam as suas ideias. E se nós perguntássemos, porventura, a alguém da época, se estivéssemos lá e tivéssemos este conhecimento, essa pessoa iria dizer-nos que estava a fazer um serviço a Deus. Aquilo que estava a fazer era por ordem de Deus, quando Deus não deu ordem nenhuma. Quando cometem os piores crimes aos semelhantes de seitas diferentes, e disto são somente culpados os legisladores que foram além da palavra pronunciada pelo Senhor Jesus. Agora, vamos parar um pouco, porque temos falado só daqui da terra, daquilo que não se deve fazer aqui, daquilo que está errado. Agora, olhemos e vejamos que o homem não é só terreno. Ele é um ser eterno. Ele tem um além. Ele vai falecer. E depois? Quando chegar ao outro lado? Sim, meus queridos irmãos, porque cada um de nós vai ser julgado perante aquilo que fez com a doutrina do Senhor Jesus. Se andou no caminho correto, se andou no caminho do erro, ou se por isso simplesmente rejeitou a liberdade que o Senhor nos veio dar. E o nosso Jesus não nos deixa em ignorância sobre isso. E aqui eu vou ler ponderadamente para que nós possamos refletir. Porque os nossos atos aqui na Terra vão ter reflexo no outro lado. E o Senhor adverte-nos e esclarece-nos para que porventura nós possamos corrigir atitudes menos boas que possamos ter tomado para nos arrepender e não tomar de seguida porque já conhecemos. Então ele diz-nos: por isso, ao chegarem no inferno, de quem foram servos prestimosos, ocuparão os primeiros lugares entre os legisladores inclementes. Quando chegarem a este lugar, conforme o Senhor disse, as pessoas vão aglutinar-se por núcleos de amor. Neste caso, o amor é maldade. Não deixa de ser amor. Iríamos dizer, é o amor à maldade. É o amor à inclemência. As pessoas amam esse tipo de coisa. Então vão juntar-se a outros iguais. E o Senhor faz comparação. Agora, com os seus céus, ele diz:
Pois nos meus céus só reinam a máxima liberdade e a maior união, surgidas do puro amor e da mais profunda sabedoria. Agora repare, veja o contraste. Num lado vai continuar aquela desgraça, chamemos assim, até que, sei lá, por séculos ou milénios, a criatura venha a ter algum entendimento, se o Senhor tiver misericórdia, e mandar alguns anjos esclarecer essa gente. Mas no seu céu há liberdade, união, amor e sabedoria. E nós podemos, se quisermos, antecipar esta vivência no céu depois do falecimento, num outro céu, mas vivos aqui na terra, experimentando o amor, a sabedoria, a união. E o Senhor continua e diz: demonstrei e expliquei o assunto com toda a clareza, e sabeis livremente o que considerar como divulgadores do meu Evangelho. Não acrediteis, contudo, eu ter sustado a lei de Moisés. Ela é a mesma na sua pureza original. Não vim abrogar a lei, conforme o Senhor disse, mas vim cumpri-la. Todos os 10 mandamentos continuam de pé. Muita orientação dada pelo Senhor continua. Agora ele em si próprio viveu-a e cumpriu-a. Agora o Senhor diz aquilo que revoga. Revogo apenas a antiga coação e vos restituo a plena liberdade de antanho. Antes da lei. E nós conhecemos a lei de Moisés. Isso foi revogado. Se fizeres isto, o castigo é a morte. Hoje sabemos que pela graça essa lei foi anulada. Isso não existe, e o Senhor diz isso mesmo. E continua o nosso Jesus dizendo: nisto se baseia principalmente a obra da salvação das vossas almas, do pesado jugo do julgamento e do próprio Satanás, príncipe da noite e das trevas, libertando-vos da lei em meu nome. E aqui nós poderíamos citar as palavras que Isaías deixou escritas, dizendo que este verdadeiramente é o caminho. Andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Meus queridos irmãos, esta é realmente a palavra do Senhor. Esta é a doutrina da salvação. Esta é a doutrina do amor. Esta é a doutrina da sã convivência. E agora pode surgir uma pergunta que tem resposta imediata. Mas essas religiões, isso que foi feito, ou está sendo feito, está correto? Eu digo, à luz da doutrina de Cristo, não está correto. Mas ao invés de destruir os lugares de culto dos outros, proclama o Evangelho do amor. E na hora em que essas pessoas se converterem à doutrina de Cristo, esses lugares não precisam de ser destruídos. E esses lugares, pura e simplesmente, acabarão naturalmente. Que o nosso Pai nos abençoe.